economia circular, que hoje se fala muito no mundo, é uma nova prática que a gente tem visto em alguns países. Eu acho que o Brasil tem já alguns bons exemplos, o Paraná tem bons exemplos, né? A questão do nosso cooperativismo é algo que se encaixa muito na bioeconomia. Na verdade, tudo é um aprendizado que o próprio setor privado vai dando espaço para que o poder público possa ir se adaptando e facilitando a vida de quem gera riqueza, que é o cidadão, o empreendedor, o pequeno, médio e grande. Nós estamos aqui no Paraná criando algumas ferramentas para isso. Nós criamos o Descomplica Rural, que facilita, inclusive, a agricultura sustentável. E a ideia é poder fazer com que o poder público possa incentivar, sendo indutor ou com financiamento através das suas agências de fomento, ou através da diminuição de burocracia para que essa bioeconomia, em especial que atenda os mais pequenos, os menores, possa acontecer e, de fato, gerar emprego para o nosso estado e para o Brasil. Uma permissão aqui do governador Ratinho, foi dirigida a ele, viu? Mas eu quero, governador, qual o nome da moça aqui? Sheila. Só para dar uma contribuição daquilo que a gente está pensando dentro do consórcio. A hora que você trata de bioeconomia, você tem que ter um programa para bioeconomia. Então, assim, a hora que você leva saneamento básico para a economia, para uma população mais carente, é um investimento forte na bioeconomia, tratamento de água, energia renovável. Então, tem uma série de investimentos que políticas públicas têm que fazer chegar, não só iniciativa privada, políticas públicas têm que fazer chegar até essas pessoas, porque aí a gente consegue efetivamente tratar do assunto para quem de fato precisa desse investimento. Bom dia, governadores. Tem duas perguntas. Queria iniciar com o governador Dória. Quem é você? A respeito do coronavírus. Eu sou Bruno Soares, Valor Econômico. Aí eu estendo a pergunta aos demais governadores se existe um trabalho conjunto de prevenção para a questão de combate ao coronavírus pelo CONSUD. Sim, fez parte inclusive da Carta dos Governadores, foi um tema debatido pelos secretários da Saúde dos 7 estados. Há também, é preciso ressaltar, a cooperação do governo federal. O ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, tem sido bastante cooperativo. No caso específico de São Paulo, onde houve o primeiro caso, ele se prontificou ao apoio, participou inclusive de uma ampla reunião conosco, com todos os setores ligados à saúde, a área de prevenção, o Instituto Adolfo Lutz, e nós estabelecemos inclusive a antecipação, governador Ratinho, da vacinação nacional antigripe nesta reunião. A vacinação começa no dia 23 de março, quase um mês antes do período normal dos outros anos, fruto desta reunião que fizemos em São Paulo. O Estado de São Paulo fez um centro de contingência para o Covid-19, sob a coordenação do Dr. Davi Wipp, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo, e um dos maiores especialistas em epidemias e infectologistas de renome internacional, compondo com outros 7 integrantes do mundo acadêmico e também da medicina, todos especialistas em epidemias, endemias e infectologia. E, obviamente, com a participação do nosso secretário da Saúde, José Henrique Guerra, que também foi superintendente do Albert Einstein por 30 anos. A ação coletiva está sendo coordenada pelos secretários da Saúde, que são aqueles que têm conhecimento, a capacidade de articulação, não só entre os estados, como também com o Ministério da Saúde. Foi objeto da carta, por força do entendimento formulado no dia de ontem entre os secretários da Saúde. Cida Costa, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Comunicação. Minha pergunta para o governador Dória é o seguinte: com relação a esse anúncio que o senhor fez com relação a compras, que compras os estados podem fazer em conjunto e que economia pode trazer isso? Cida, eu vou dividir a resposta com o nosso anfitrião, Ratinho Júnior. Essa é a 6ª reunião do COSUD. Eu quero destacar que o COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste, é um exemplo de eficiência cooperativa. São 7 governadores, 7 governos de estados, que representam 71% da economia
do país e que colocam gestão à frente de interesses políticos. E por isso é uma das razões que funciona bem. O COSUD, desde o seu primeiro encontro em Minas Gerais, há 10 meses, ele vem produzindo resultados muito positivos. E agora houve a definição que começará a ser praticada efetivamente com a formalização do COSUD, para que compras coletivas possam ser feitas, notadamente na área da saúde, mas também da educação e futuramente também na área de segurança pública. Num encontro que será realizado em maio, no Rio de Janeiro, onde vamos comemorar 1 ano de funcionamento do COSUD. Ali será também assinada a formalização do COSUD como consórcio, para que ele, como agente jurídico, como ente jurídico, possa fazer também aquisições e estabelecer mecanismos com 1, com 2, 3, 4 ou até 7 estados para compras coletivas. É um ganho extraordinário, um exemplo para o Brasil, gostaria de ressaltar isso, essa união dos 7 governadores do Sul e do Sudeste, preocupados na gestão pública para diminuir as diferenças sociais, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros que habitam na região Sul e Sudeste e, ao mesmo tempo, um fator de união entre nós, independentemente de questões partidárias e ideológicas. E agora eu passo ao nosso anfitrião, o governador Ratinho. Eu acho que o governador Dória já fez já respondeu a pergunta, deixa aberto para outros jornalistas que quiserem também fazer outro questionamento. Bom dia, governadores. Mais perto. Mais perto do microfone. Melhorou? Bom dia para todos. Vereador José de Massa, o senhor comentou sobre a questão do reforço da segurança no contrabando nas regiões de fronteira. A gente sabe que essa é uma realidade aqui de Foz do Iguaçu. Que tipo de reforço seria esse, governador? Veja, nós já estamos fazendo algo que está dando muito efeito em parceria com o governo federal aqui no estado do Paraná, que é o projeto Fusion Center, que nós inauguramos há 60 dias atrás, junto com o ministro Sérgio Moro, onde ali ficou um centro de inteligência que traz todas as forças de segurança, tanto federal quanto estadual, no mesmo local, enfim, em conjunto com o Paraguai. O consórcio ele troca experiências entre os secretários de Segurança Pública, um colaborando com o outro no sentido de investigação. Inclusive o ministro Sérgio Moro esteve presente palestrando um pouco daquilo que o Ministério está fazendo em parceria com os estados do Brasil. O banco genético, que foi inclusive falado, que teve uma série de soluções de crimes, inclusive um muito emblemático aqui no Paraná, que foi de uma menina que acabou sendo assassinada há 10 anos atrás, 8 anos atrás mais ou menos, que depois de 8 anos, com toda essa união, com a inteligência, com esse banco de dados, conseguimos ter a solução desse crime. E claro, o consórcio e essa compra que nós estamos querendo formalizar também vai abrir oportunidades de compra de equipamentos em conjunto, compra de equipamentos na área de tecnologia, viaturas, armamentos, que acaba reforçando a segurança dos estados que automaticamente muitos acabam fazendo fronteira, que é o nosso caso com Santa Catarina e o estado de São Paulo, e automaticamente Rio de Janeiro, Espírito Santo, outros estados também fazem fronteira. Eu e o governador Dória já no ano passado nos encontramos em São Paulo, antes mesmo da formalização do COSUD, e começamos a fazer esse trabalho com as fronteiras Paraná-São Paulo. Os 2 secretários de segurança já haviam começado um trabalho e tem dado bons resultados nas regiões de fronteira entre o Paraná e o estado de São Paulo. E a ideia é que outros estados que já vêm fazendo isso, a gente possa, nos estados sul e sudeste, fortalecer ainda mais essa parte estratégica de segurança pública. Perdão. Apenas para reforçar a informação de que, graças a essa cooperação, que começou antes mesmo do COSUD, os estados do Paraná e de São Paulo fizeram nas suas rodovias o maior volume de apreensão de drogas da história, fruto desta cooperação e da inteligência das polícias. Uma demonstração clara que a ação articulada com a inteligência da polícia, equipamentos e a ação efetiva produz resultados. Bom dia, governadores. Ana Tigrinho, da Agência de Notícias do Paraná. Gostaria que os senhores comentassem sobre os pedidos ao governo federal com relação ao Fundeb e também o apoio às reformas.
Bom, acho que é um dos pontos importantes do COSUD nós podermos nos alinharmos aqui e manifestarmos conjuntamente apoio a reformas que são fundamentais para o Brasil e que naturalmente impactam nos nossos estados. Não aquelas apenas diretamente pelas quais somos interessados, também aquelas que indiretamente tocam nos estados, como é o caso da reforma administrativa. Nós podemos até ter alguma diferença sobre qual reforma administrativa, mas é unânime entre os governadores a necessidade de que se enderece e seja aprovada uma reforma administrativa que altere a forma como o governo contrata, como ele remunera, como se dá a relação de governos com os seus funcionários. Mas o tema do Fundeb aqui, que toca diretamente aos estados, nós entendemos que é importante que haja a aprovação de um novo Fundeb, que substitua esse. Entendemos que é importante que haja o aumento do aporte da União nestes fundos e que a forma como é repartida esse aporte da União seja também revista, que ela não seja apenas como fator de equalização da distribuição dos recursos, mas que também premie o bom desempenho, a performance na educação entre os estados, de forma a ser um instrumento de incentivo a melhores práticas na educação. Nós defendemos que o recurso possa ser utilizado para o pagamento de inativos, dada a peculiaridade de cada um dos estados. Nós temos estados, e falo aqui de um que tem essa condição, nós temos no Rio Grande do Sul uma razão de dependência entre servidores inativos e ativos de cerca de 2 servidores inativos para cada servidor em atividade, incluindo a educação. São mais de 100 mil professores aposentados para pouco mais de 50 mil professores que estão em atividade. Então essa situação ela acaba fazendo com que os estados demandem a possibilidade de aporte de recursos do Fundeb também para o pagamento de inativos. Além de outros fatores, como, por exemplo, a solidariedade intraestadual, em que o Estado ele abre mão de parte dos seus recursos, mas que quer ver esses recursos sendo repartidos dentro do próprio Estado, como acontece hoje. O Estado coloca 20% das suas receitas para o Fundo Estadual da Educação Básica, o Fundeb estadual, que é depois compartilhado entre os municípios do Estado. O governo estadual, no caso do Rio Grande do Sul, perde 3 bilhões de reais, mas isso vai redirecionado para os municípios do Rio Grande do Sul para a equalização da distribuição do Fundeb. Então é um ponto importante do Fundeb, mas nós também apontamos aí na carta outros temas importantes, por exemplo, a securitização da dívida dos estados, como uma forma de alcançar valores, recursos importantes para os governos poderem investir e enfrentar os seus problemas fiscais. Também a questão dos precatórios, é importante que haja a aprovação, está na Câmara dos Deputados, a prorrogação do prazo para